A popular festa do Divino teve origem na promessa feita pela Rainha Isabel de Portugal ao Espírito Santo, buscando a paz para seu país. Nos primeiros festejos, os peregrinos carregavam uma cópia da coroa do Império, cujo principal símbolo era uma pomba. No Brasil, a festa foi introduzida pelos colonizadores portugueses e, na metade do século XIX, tornou-se uma das festas mais importantes no Rio de Janeiro. A festa do Divino Espírito Santo é reconhecida como uma das mais antigas celebrações do catolicismo popular brasileiro. A Folia do Divino Espírito Santo no município de Cidade Ocidental é registrado, tem 28 anos, né, encaminhando para o 29º ano agora, 2024, e antepassados descreve para a gente que tem muito mais. Isso é o que registraram, perderam os fatos, como não tem como gravar, não tem foto, não tem como comprovar, mas registrado é 29, né? E assim, iniciou-se através de promessas, né? Seu Evandro, que é nosso alfere, buscando o pessoal para dar pouso. Às vezes a pessoa tem uma promessa para cumprir e quer retribuir daquela forma, dando um pouso ao Divino Espírito Santo, que vem da Santíssima Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a pessoa é agraciada com alguma bênção, um parente que estava enfermo e recuperou através daquela bênção que foi pedida. E assim, a pessoa pede o pouso, fala assim: Evandro, eu quero dar um pouso. E retribui: eu quero dar um jantar, um almoço, um café da manhã. Assim, diversas formas, vem já há muitos anos. O seu Evandro, Luizinho, que já é descendente há muito mais tempo que eu. Folião há 76 anos, o senhor Evandro Silva, carinhosamente chamado pelos colegas de O Patriarca, garante que a cada nova edição a emoção se renova. Todos os anos. Tenho 76 anos. Eu vai para 80, o que está faltando? Estou esperando a força de Deus para passar essa força aí para mim, né? Olha, cada dia tem uma parte da gente ter uma alegria para a gente, né? Satisfação de tocar o bonde para frente. De uma para outra é uma emoção como se fosse a primeira, né? Acaba uma, quando tá perto de começar a outra, já é a emoção, parece que é a primeira que você vai de novo. Eu comecei com 9 anos de idade. Eu fui mais meu pai, fui girando. Primeiro comecei batendo caixa. Aí foi evoluindo, girando em várias folias, daqui mesmo, de todas, do Alagado, do Garapa, Lusiânia, todas as folias eu já girei. É igual o menino falou, o motivo é a fé mesmo. Muita fé, e a gente tem muitas graças recebidas, né? A graça de Deus, né? A devoção, né? A gente pede, assim, às vezes agraciado com alguma bênção, a gente está enfermo, a gente busca aquela bênção, né, do divino e pede, clama, reza, e assim, a gente é agraciado. De uma forma ou outra, a gente tenta retribuir aquilo com essa devoção, né? E também não deixando acabar a cultura, né? Você sabe qual é a principal função e quais instrumentos são utilizados durante a folia do Divino Espírito Santo? Caixa, viola, violão, rebeca, pandeiro, reco-reco, os instrumentos são quase todos iguais. O Arfele é que dirige tudo, toda a responsabilidade, tudo é do Arfele. É do dia até a noite, passar do dia para outro, tudo é responsabilidade. Aí, o certo mesmo é uns 20, né, para um ajudar o outro, né? Porque conforme o tanto de giro que tem, se for menos, fica meio apertado, fica pouca gente. E como se desenvolve a folia do Divino? A folia, né, após a alvorada, ela vai girando, assim, de casa em casa, o pessoal vai fazendo um canto. Tem casa que às vezes a pessoa está com pouco tempo, a gente benze a casa com a bandeira. E ao chegar no pouso, primeiro a gente faz uma chegada, todo mundo junto, cantando. Aí tem a saudação do cruzeiro, que é onde a gente conta toda a trajetória de Jesus Cristo. Depois a gente entra com a bandeira junto com o dono da casa para saudar o altar, que a gente sauda
o santo que tem, a gente conta um pouco mais da história de Jesus Cristo. Aí, após isso, a gente janta e depois do jantar tem um bendito de mesa, que é agradecendo o jantar que foi dado, tudo. E no dia seguinte, após o café da manhã, tem a despedida, que a gente agradecendo tudo que foi nos dado, janta, café, agradecendo a bênção que a família recebeu, falando se foi promessa, o que foi o porquê do pouso, e segue o giro até o próximo pouso. A parte do dono do pouso, assim, ele se dispõe, né? Ele foi abençoado e se dispõe a dar o pouso. E assim, a obrigação dele assim, é acolher os foliões. Primeiramente, o Divino Espírito Santo, em forma de bandeira, recebe em sua casa, acolhe primeiro a bandeira, dá o pouso ao Divino, depois acolhe os seus foliões, servindo um jantar para manter os foliões, um café da manhã. Dessa forma, ele cumpre com o seu dever. E o que motiva alguém a decidir tirar uma folia? Quantos dias são necessários? Sim, a folia, basicamente, a gente geralmente é através de promessa, né? Assim, o ápice maior é promessa. Às vezes, muitas famílias têm promessa a se cumprir e geralmente assim sempre tem um cabeça. Assim, já há muitos anos sempre tem um cabeça. Então a gente procura aquela pessoa que no município a gente sempre procura o seu Evandro, que é o anfitrião, a gente procura o seu Evandro. Estou com uma promessa a pagar, o senhor que é anfitrião é alfere, o senhor pode ir lá e tirar a folia para a gente? Aí, sim, tem um dia, tem 2 dias, 10 dias, 15 dias, tem diversas formas. Vamos supor, eu quero pagar uma promessa de uma santidade. Só que aí outras pessoas não podem no momento. A gente pode tirar só um dia. Assim. Eu mesmo, teve um ano que eu fiquei enfermo no hospital, quando eu saí eu me recuperei. Falei, eu quero retribuir a bênção que eu tive na minha vida dando almoço ao Divino Espírito Santo, a qual eu sou devoto. E assim o filho do seu Evandro foi na minha casa com a bandeira, a gente, no caso, fala alvorá, né, que é onde se inicia a procissão. De manhã encerramos, após o almoço, após o bendito de mesa, teve o encerramento. Muitos casos assim, de pessoa enferma, está debilitado mesmo, recebeu o canturi, que é o que o pessoal da folia, o guia, o contra-guia canta, assim, foca naquilo, vê a pessoa e faz um canto especialmente para aquilo. E assim, após isso, a pessoa levantar, acompanhar, tudo bênçãos nas nossas vidas. São vários os exemplos de fé e milagre. Aí, testemunha é que muita fé, muita, né? E eu, em termos de eu ter ido muito cedo para a folia, a ajudar eles, isso é uma graça divina muito, que a gente fica alegre, sempre que está meio apertado, pede a ele nos ajuda, né, Guilherme? E aí é só fé mesmo, o testemunho é essa. Muita fé, teve vezes da gente ter doente, às vezes pensar de não aguentar ir, chegar e ir, porque ele deu força, a gente deu conta e terminou as obrigações, ajudou o povo que estava esperando a gente. É muita alegria, muita felicidade. Em 2019, 2020, eu fiquei um mês internado. Sofri diversas complicações, tive infecção de urina, dengue junto. E assim, eu estava bastante mal, os médicos queriam me mandar para UTI. E meu pai, como foi a pandemia, começo de 2020, meu pai mais minha mãe não podiam me acompanhar no hospital, na sala vermelha. E assim, meu pai e minha mãe fez um propósito com o Divino Espírito Santo, em intenção a ele, para, pela minha melhora, minha cura, sair do hospital. E assim, eu fiquei um mês internado, só que foi um mês bem sofrido. E quando estava completando um mês, meu pai se apegou mais junto com minha mãe e eu saí do hospital e pude retribuir depois a promessa que foi dos meus pais, pude retribuir pelo milagre que eu tive na minha vida. E assim, a gente segue agora. Depois que eu saí do hospital, a gente deu almoço em honra ao Divino Espírito Santo e eu fiz uma promessa junto com meu pai e com minha mãe para a gente dar pouso ao Divino Espírito Santo todo ano. E assim a gente está fazendo. Enquanto Deus der vida e saúde, a gente vai dar pouso. A preservação da tradição da folia do Divino Espírito Santo é crucial devido à sua representatividade na cultura brasileira, fortalecendo laços sociais e identidades comunitárias. Além de ser uma manifestação religiosa, promove expressões artísticas e culinárias tradicionais, contribuindo para a valorização da diversidade cultural do país. O desafio mesmo é a juventude crer em Deus, né? Que está pouco
A juventude nem muito está querendo seguir o que os mais velhos estão ensinando. Mas tem muito, graças a Deus, tem muito, tá pegando. E vamos tentar juntar mais, né? Trazer mais, né? Estimular cada dia, assim. Nos pousos a gente procura chamar as crianças. Não, vamos aqui, entra no catira, olha aqui o tio tocando um violão, para ver se estimula mais as crianças, os jovens a seguir a tradição para não perder o foco, né? Porque assim, tem muitas coisas para esbandear as pessoas, os jovens, procura outras diversões e esquece um pouco da devoção, de crer em Deus, e assim, a gente procura trazer. Chama para brincar um catira, tocar um violão, dá a caixa pro menino, brinca aí, bate aí na caixa aí para ver se estimula. A Divino Espírito Santo para mim é paz, tranquilidade. Assim, no momento de turbulência a gente procura centralizar nossa mente, conversar com o Divino Espírito Santo, rezar, agradecer. E isso para mim é a maior inspiração que tem. É igual ele falou, né? É paz, tranquilidade e muita fé nele que ele nos ajuda, né? E derrama as graças divinas sobre a gente, né? É um mistério que a gente pode perder o caminho, não está pedindo a proteção, não. O Espírito Santo é o Pai. Faz tudo, graças a Deus, toda essa caminhada que a gente faz, tu só agradecendo, só agradecendo. Só agradecendo e chega em casa com alegria. Chega em casa com alegria.